como foi a sua base de fé desde a sua infância? Quem era Deus para você? E como tudo isso veio à tona, né, para você descobrir o seu propósito? Vamos lá no início. Vamos. Então, eu sou originalmente brasileiro, né? Nasci no Brasil, em São Paulo, e tive o privilégio, desde pequenininho, de já nascer num lar cristão. Então, meus pais eram cristãos católicos naquele momento, e depois tiveram uma conversão, né, que eu acho que meu pai compartilhou com você, através do ministério da Donep, né? Também foi pelo caminho dos negócios que Deus o trouxe, né, para perto, mais perto ainda. E nós crescemos nesse ambiente maravilhoso, né? Meus pais começaram um pequeno grupo em casa, né? Uma mini igreja em casa, que se tornou de fato uma igreja, que hoje tem diversas localizações ao redor do Brasil. E eu, desde pequenininho, eu era o que abria as portas, servia um cafezinho, né? Recepcionava todo mundo ali em casa, até que cresceu muito, né, e foi para um outro local. Mas a minha experiência, então, começou nessa forma, já inserido na igreja, mas eu tive experiências individuais com o Senhor ao longo da minha vida, que foram pautando o meu relacionamento com Ele, né, e momentos de inflexões, onde eu tive que decidir, né, entre propostas ou propósito. Decidir entre... entender de fato o que Deus tinha para minha vida, né? Para onde que Ele estava me direcionando. E na sua adolescência você já tinha essa caminhada com Deus, ou era algo que era dos seus pais, era uma fé, eu creio em Deus, mas não sei de que forma que eu sigo? Como você passou pela adolescência, que é um período tão, né, decisivo para tantos jovens? Eu passei pela adolescência, eu tinha uma caminhada com Deus, mas foi fortalecendo ao longo da minha vida, né, cada vez mais. É um processo, it's a never-ending process, né, como nós dizemos, é um processo que não acaba, né? Nós sempre estamos na busca de um relacionamento mais próximo do Senhor. Então, conforme a gente vai tendo relacionamento com Ele, nós queremos ter ainda mais relacionamento com Ele. Porque nós entendemos, né, o impacto disso nas nossas vidas, como que é maravilhoso estar centrado na vontade do Senhor, ser direcionado pelo Espírito Santo, né? E como que as coisas fluem de uma forma diferente. Então, sim, eu sempre tive um relacionamento com Deus. Nunca teve aquele desviar, que eles falam assim, eu vivi um período de rebeldia, de não querer... Não rebeldia, mas momentos onde talvez eu não estivesse tão firme, né? Mas não rebeldia, mesmo. Um pouquinho mais frio, mas não sempre tendo relacionamentos com o Senhor, mas talvez no período de faculdade você, né, começa a buscar a sua própria identidade, né? E Deus começou a falar comigo nesses momentos também. Olha. Foram os momentos de inflexões que aconteceram a partir desses momentos, onde você começa a se tornar um adulto também, né? E gerar a sua própria identidade. Sim. Você falou da questão da faculdade, né? E hoje você sendo presidente de uma, né, universidade cristã, e onde, né, dá tantas oportunidades através do estudo de estar num lugar que tem uma base onde existem valores e princípios, né, que estão de acordo com a palavra. Você crê realmente na importância de nós, sempre que possível, dar essa oportunidade para os nossos filhos? Demais. É uma maneira de protegê-los também? Demais. Nós vemos o que está acontecendo hoje no mundo, né? E como que as ideologias diferentes, né? E como que os nossos filhos são expostos a inúmeras situações que os afastam, né, da presença do Senhor, se deixar. Se nós não formos firmes no propósito, firmes na nossa identidade no Senhor. Então, ter a oportunidade de estar num ambiente educacional cristão é um privilégio maravilhoso, né? É algo que nós incentivamos a todos os pais que, de alguma forma, por mais que eles não possam estar numa instituição privada cristã, que eles estejam atentos ao que está acontecendo, que eles conversem, que eles ensinem, que eles
levem, né, para a igreja, que eles realmente estejam conectados. Porque é muito fácil, hoje em dia, nós nos distrairmos, né, com as coisas do mundo. Ainda mais quando você não tem a mente totalmente formada. Sim. Né? Então é de extrema importância. É aquela necessidade, eu acho que o jovem, né, tem de pertencer a um grupo, né, como se daquela forma ele se sentisse mais firme, eu acho que para enfrentar as coisas do mundo, né? E muitas vezes nessa da gente querer estar incluso, né, num grupo, numa turma, a gente acaba escolhendo amizades erradas, né? E muito disso vem também das carências que nós temos na infância, né? Então, qual que é a carência que nós estamos tentando preencher, né, através do que o mundo está oferecendo? Sim. Se nós tivermos uma carência muito grande na infância, talvez a gente vá buscar no mundo algo que preencha essa carência, mas a gente sabe que não vai preencher. Vai ter um vazio que vai continuar se você estiver preenchendo com coisas do mundo, né? Então a importância também, eu não tenho o privilégio ainda de ser pai, serei muito em breve. Amém. Mas estamos estudando muito, né? Nos preparando muito para quando aconteça, que a gente entenda como esse momento crítico, né, da infância, dos 5 aos 10 anos de idade, que da formação cognitiva, né, afetiva dos filhos, estar presente, dar o nosso melhor, realmente estar conectados com ele, preenchendo essas possíveis lacunas que possam existir, que se existirem, mais para frente, elas se potencializam, né, quando estão expostos a tantas coisas no mundo. Sim, sim. Você disse que, enfim, na fase da adolescência, você não se desviou tanto, só esteve um pouco mais frio na fé. Mas existe um momento em que você sentiu um impacto maior com relação a você ter que tomar uma decisão ou quando você se converteu, enfim, de fato, quando aconteceu e o que gerou, potencializou esse momento? A conversão, de fato, veio já desde criança, nesse ambiente que eu tive a oportunidade de crescer nele, né? Eu me batizei aos 7 anos de idade na nossa própria casa. Olha. Né, nesse pequeno grupo que meus pais tinham começado em casa. Você entendia ali o que era aquele ato? Totalmente, totalmente. Meus pais foram muito intencionais a respeito disso, e nós já estávamos frequentando, né, já tínhamos um relacionamento com o Senhor, entendíamos exatamente, nós sentimos a presença de Deus. Eu lembro até hoje desses encontros em casa, na piscina de casa, e vários irmãos ao redor da piscina louvando ao Senhor, né? E irmãos sendo batizados e o sentimento, sabe, a presença de Deus naquele lugar, muito forte naquele lugar. Então só a presença de Deus já nos constrange de uma forma que você fala, é isso, né? Não existe sentimento melhor do que você sentir essa presença de Deus, ou você ouvir Deus falar com você de diversas formas, né? De inúmeras maneiras que Deus pode falar conosco. Sim. Você se sentir cuidado ao ponto de ouvir a voz dele, saber que ele está falando com você através da palavra, do Espírito Santo, de algum toque, de algum profeta, o que seja, né? É muito lindo. Sim. Então, eu já tive essas experiências desde jovem, né? Então, foi muito intencional, foi com convicção no meu coração e foi se desenvolvendo cada vez mais. Mas pontos de inflexões que aconteceram na minha vida, eu acho que um deles, o principal talvez, aconteceu no momento que eu fui da faculdade, eu estudei em Tampa, fiz ciências políticas em Tampa, depois eu fiz direito em Jacksonville. Então foram 7 anos de estudo, e quando eu estava me formando da faculdade em Jacksonville, existiam inúmeras propostas e oportunidades em diferentes lugares, em Miami, em Nova York. Mas eu senti muito claro de Deus um direcionamento a respeito de voltar a Orlando e especificamente de estar na Florida Christian University. E nesse momento foi um divisor de águas, foi uma escolha que eu tive que fazer, uma Você já tinha bifurcação. conhecidos aqui? Como que era o seu... Então, nós chegamos nos Estados Unidos em 99.
naquela época eu tinha 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade, eu trabalho na Florida Christian University. Eu brinco que é trabalho escravo infantil, né? Desde os 11 anos. Você já estava aqui rondando. Já estava aqui, eu era assistente administrativo, eu trabalhei em vários departamentos diferentes naquela época, né? Ajudando no que eu podia. E eu ia para a escola, claro, mas nos fins de semana eu estava aqui, ajudando na instituição. Fui estudar fora, eu também voltava para estar aqui em momentos específicos, importantes. Fiz direito, voltava também de vez em quando, mas aí veio essa bifurcação, veio esse momento de inflexão onde eu tive que decidir. E aconteceram duas coisas muito, muito fortes. Uma delas, eu estava numa conferência, inclusive era do Tony Robbins, não sei se você sabe? Sim. O Tony Robbins, e naquela ocasião, participando daquela conferência tendo vários insights, né, e você tem um destravar, né, nesses encontros. Eu cheguei em casa, que era em Orlando, cheguei para os meus pais e falei, olha, eu senti Deus falar comigo a respeito de voltar para Orlando, mas não especifiquei qual que era o propósito. Só falei, eu senti de voltar a Orlando. E depois, um pouquinho mais para frente, quando eu estava me formando da faculdade de Direito, eu fui num culto de um pastor muito querido em Jacksonville, e Rodrigo Xavier. E nesse culto ele fala sobre pessoas na Bíblia que estavam no lugar certo, na hora certa, e como resultado do posicionamento deles no lugar certo, na hora certa, aconteceu algo muito positivo, extraordinário. E pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, e como resultado desse posicionamento, eles tiveram algo negativo que aconteceram e impactaram não somente a eles, mas inúmeras gerações. Até hoje nós estamos sentindo o efeito de algumas decisões que foram tomadas lá atrás, por estarem no lugar errado, né, na hora errada. E hoje, para quem está nos assistindo aqui, é a pergunta que nós fazemos para vocês também, né? Qual é o teu lugar? Não é o lugar que os teus pais te direcionaram, talvez. Não é o lugar onde você pensou que seria, muitas vezes. Qual o lugar que Deus tem, de fato, te chamado para você atuar?